A palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em Evangelho de Marcos, capítulo 5, no versículo 21. Vamos nos alimentar do pão da vida. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que possamos entender a palavra dele e sermos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. Dê ouvido à palavra de Deus e alcance a tua fé, aumente a tua fé. Que o Senhor te dê fé através da palavra dele. Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5, no versículo 21. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa aqui é uma história de fé. A filha de Jairo é a mulher que tinha um fluxo de sangue. E hoje Jesus está aqui para curar. Hoje Jesus está aqui para aumentar a tua fé. Louvado seja Deus. Você que está aí com a fé desanimada, você que está enfermo, Jesus hoje vai te curar com essa palavra. Se você crê, né? Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você recebe a tua cura. Se você crê, hoje você sai daqui com uma fé aumentada. Louvado seja o nome do Senhor. Passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Eita Jesus! E ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo e prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: olha só, um principal da sinagoga, né, uma autoridade, essa autoridade, pelo nome Jairo, ele vendo Jesus, se prostou aos seus pés. Gente, aquele que se prosta aos pés de Jesus tem vitória. Aquele que derrama seu coração para Jesus tem vitória. Aquele que busca Jesus tem vitória. Aquele que busca Jesus alcança resposta, alcança milagre. O que nós temos que fazer, gente, não é se prostrar para ninguém, não. A gente tem que se prostrar para Jesus. A gente não tem que se prostrar para pedra, para pau, para carro, para pessoas. Se prostra para Jesus. Fecha a porta do teu quarto e ora. Vai para uma vigília, vai para um culto, chega lá e se prostra para Jesus. Esquece as pessoas, esquece quem está lá dentro do templo, só olha para Jesus. Coloca teus olhos para Jesus, fecha teus olhos e abre eles para o céu. Abre eles para aquele que vai te curar, para aquele que pode mudar a tua história, para aquele que pode te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, que nem você que te disse que está aí rogando muito. Olha só o que foi que ele disse: minha filha está moribunda. A filha dele estava para morrer, né? Estava moribunda. Quantas pessoas, quantas mães estão orando? Os filhos não estão doentes de enfermidade do corpo, mas têm filhos doentes da enfermidade da alma. Os viciados são pessoas doentes, né? Pessoas que estão no vício são pessoas doentes. Pessoas que estão nas trevas são pessoas doentes. Pessoas que estão na prostituição são pessoas doentes, são pessoas enfermas da alma, enfermas da carne, né? A sua carne está imunda, a sua carne está leprosa por causa do pecado. E aqui essa jovem, essa menina estava enferma, essa filha dessa autoridade. E ele chegou com Jesus, se prostou a Jesus e disse para Jesus: rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Interessante que ele chega com Jesus e diz: coloca a mão na minha filha para que ela seja curada e para que ela viva. Isso que é fé. Fala para Jesus: Jesus, coloca a mão no meu filho para que ele seja curado desse vício, para que ele seja curado dessa enfermidade da carne, da alma. Peça para Jesus: coloca a mão, Senhor, meu Deus, no meu esposo que está no adultério. Coloca a mão, Senhor Jesus, nas minhas finanças. Faça como Jairo. Peça para Jesus colocar a mão nessa situação aí que você está vivendo. Eu sempre repito aqui que a mão do Senhor não está encolhida para nos abençoar. A mão do Senhor não é fechada. As pessoas podem fechar a mão para não te ajudar.
As pessoas podem fechar a mão para não te abençoar, mas Jesus não, a mão dele está aberta, a mão dele está estendida para você e para mim. Então faça como Jário, fala para Jesus: Jesus, toca no meu filho. Toca na minha filha, toca no meu esposo, toca nas minhas finanças. Jesus, toca na minha saúde. Faça como Jário, se prostre a Jesus. Não é a mim, não é a pastores. Jesus. Se prostre a Jesus e peça para ele te tocar. Peça para ele te tocar, colocar as mãos dele em você. Você pode não ver as mãos de Jesus te tocando, mas você vai ver a cura. Você pode não ver a mão de Jesus tocando nas tuas finanças, mas você vai ver a porta aberta. Louvado seja o nome, engrandecido e exaltado. Certa mulher, agora ele continua, né? Aqui parou um pouco de Jairo. Agora ele vai andando. Jesus ele estava andando, Jesus ele estava caminhando e levando o evangelho. Jesus ele estava caminhando e curando os enfermos. Jesus não ficava parado, gente. Jesus não ficava parado. E ele estava aqui. Agora o que aconteceu? Agora já vem uma mulher para perto de Jesus. Veio Jairo, se prostrou, pediu para Jesus tocar na filha. Agora veio uma mulher. Olha que maravilha. E certa mulher que havia 12 anos, é muito ano, né, gente? Quanto tempo você está orando? Eu sei quanto tempo eu oro. Desde quando Jesus me resgatou para a vida dele, que eu oro no Espírito, né? Quando eu não tinha Jesus na minha vida, eu não orava no Espírito. Com o Espírito Santo, eu não orava para Jesus, eu orava para Deus. Eu sempre repito isso, eu queria falar com Deus. Eu não falava com Jesus, não, gente. Eu não me prostrava para Jesus, eu me prostrava para Deus. Olha o meu entendimento, eu dizia bem assim: eu quero falar com o dono, eu quero falar com o maior. Eu tinha o entendimento que Deus é o maior, né? Mas eu não falava com Jesus. As minhas orações, eu sempre orei, rezei, orei, não sei como é que você diz. Conversei com Deus, né? Apresentei minhas necessidades para Deus. Então, no meu entendimento, não, eu quero falar com Deus. Eu não quero falar com Pedro, eu não quero falar com João, eu não quero falar com José, eu não quero falar com Jesus. Eu quero falar com Deus, era o meu entendimento. Quando Jesus me resgatou, eu entendi que eu precisava de Jesus para poder Jesus levar as minhas orações ao Pai. Então eu era assim, gente, que eu não buscava Jesus, eu buscava Deus, porque eu dizia: não, Deus é o maior, então eu vou buscar a Deus. Mas eu estava errada. Eu estava errada porque eu tinha que buscar Jesus. Ele é o intermediário, ele é o intercessor, ele está à direita do Pai intercedendo por nós. O Espírito Santo é o intercessor, que intercede por nós com gemido inexprimível. Então, nós temos que buscar o Espírito Santo, nós temos que querer o nosso Consolador, o nosso ajudador, e nós temos que buscar a Jesus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Louvado seja Deus engrandecido. E aqui, essa mulher, 12 anos tinha um fluxo de sangue. Agora imagine aí, né? As mulheres que conhecem muito bem o que é perder sangue, né? Essa fase da mulher. Agora imagine, 12 anos. 12 anos, gente. Essa mulher estava fraca. Essa mulher era dada como imunda, né? Ela não poderia estar perto de pessoas. Ela não poderia estar, principalmente perto de Jesus, que ela não podia mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela não olhou para isso. Ela não olhou para o que iria acontecer com ela. Ela só olhou que ela só colocou no coração dela que ela queria ao menos tocar nele, porque se ela tocasse nele, ela seria curada. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Ela ficou isolada. Eu não sei se ela era casada. Não pesquisei a história dessa mulher. Mas agora imagine, né? Se ela era casada, o marido já tinha deixado. Já tinha deixado, abandonado, porque uma mulher com fluxo de sangue, debilitada, fraca, não é verdade? É considerada como imunda. Imagine como ela não estava, gente. Coloca aí no teu coração a dor que essa mulher viveu. Ela gastou todos os dinheiro dela procurando médico. Ela gastou todo o dinheiro dela com a saúde dela. Ela gastou tudo que tinha.
além dela estar gastando as forças dela. Eu fico imaginando, né? Eu não sei se tinha alguém para levá-la para o médico. Às vezes não tem ninguém que leve você para o médico. Às vezes não tem ninguém, alguém que te acompanhe para o médico. Às vezes você mesmo tem que ir sozinho para o médico. Quem sabe essa mulher ia sozinha para os médicos, né? Porque as pessoas viam ela como imunda. As pessoas nem queriam estar perto dela. Então aquela mulher, além de estar 12 anos ali passando por aquilo, com certeza também era 12 anos sozinha. Só ela e sua dor. Só ela, sua dor, mas aquela mulher, ela soube que tinha alguém que estava curando. Ela soube que tinha alguém que estava fazendo milagres. Ela soube que tinha alguém que estava fazendo maravilhas. E ela mesma, sozinha e com sua dor, ela se chegou. Ela foi em busca de Jesus. Às vezes você está esperando que alguém te leve para a congregação. Às vezes você está esperando que alguém te leve para o médico. Às vezes você está aí dependendo dos outros. Mas essa mulher, enferma, 12 anos, sangrando, fraca, debilitada, né? Meu Deus do céu, olha como estava a carne da mulher, olha como estava a alma daquela mulher, mas ela mesma, sozinha, encontrou forças para ir buscar Jesus. Ela não precisou que ninguém a levasse ela até Jesus. Ela mesma foi. Está entendendo, gente? Faça a sua parte, como esta mulher fez. Faça a sua parte, como Jairo fez. Ele foi buscar a Jesus. Ele poderia ter mandado um dos seus servos ir buscar a Jesus. Não, ele mesmo foi. Essa mulher também. Essa mulher não esperou que ninguém a levasse ela a Jesus. Ela mesmo foi. Tome essa decisão na tua vida. Tome essa atitude na tua vida. Vá você mesmo buscar a Jesus. Você não precisa, louvado seja o nome do Senhor, de alguém que te leve para Jesus. Você precisa, com a tua dor, com a tua necessidade, buscar a esse Jesus que pode te curar, mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, oh meu Deus amado, padecido muito, né? E muitos médicos e despedido tudo que tinha, né, gastado tudo, nada lhe aproveitando isso, antes de indo a pior. E claro que ela ia ao pior, porque os médicos não conseguiam descobrir a cura daquela mulher. Os médicos, não, com toda a sua ciência, não conseguiam dar a cura para aquela mulher. E ela procurava médico, não via resultado, né? E já estava gastando o dinheiro dela toda. Imagine como é que estava a alma daquela mulher. Imagine como é que aquela mulher se sentia, sozinha, separada, imunda. Quem sabe ela já dizia: vou morrer, vou esperar a morte. Ah, para mim não tem mais jeito. A única coisa que eu tenho que fazer é ficar aqui morrendo. Não, aquela mulher fez diferente. Ela foi buscar aquele a qual estavam falando que ele curava. Ele não era um médico graduado, mas ele era aquele, louvado seja o nome do Senhor, que podia curar aquela mulher através da fé. Não foi através do remédio, foi através da fé. Escute, e o que aconteceu? Nada lhe aproveitando, e isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou no seu vestido. O que nós precisamos é tocar em Jesus. É tocar em Jesus pela fé. Toque em Jesus pela fé. Faça um ato profético. Senhor, eu não te vejo, mas a minha fé te toca. Senhor, eu não te vejo, mas a minha fé que quando o Senhor estava na terra, o Senhor curava os enfermos, o Senhor curou o paralítico, o cego, o Senhor ressuscitou os mortos. Pela minha fé eu toco no Senhor. Pela minha fé eu venho a Ti. Pela minha fé eu me prostro ao Senhor. Pela minha fé, Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Pela minha fé, Senhor, pela minha busca. Busque o Senhor enquanto se pode encontrar. Busque o Senhor em tempo e fora de tempo. Às vezes você perde tempo buscando os outros, buscando coisas que não é que não vai solucionar o teu problema. Às vezes você está buscando coisas, gastando dinheiro para ter a tua cura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não esqueça de buscar a Jesus. Não esqueça.
Vá para o médico, mas busca Jesus. Vá para o templo, mas busca Jesus. Vá lá para as clínicas, vá lá fazer teus exames, mas busca Jesus. Essa mulher, ela estava buscando os médicos, buscou os médicos. Só que agora ela fez algo diferente. Se os médicos não podem te dar a tua cura, busca Jesus que Ele pode. Você que já foi para os médicos, já fez teus exames, você que está tomando teu remédio direitinho, agora vem e busca Jesus. Faz como essa mulher. Faz como essa mulher fez aqui. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que profetizar na nossa vida. Senhor, se eu tocar em ti, eu vou ser curada, eu vou ser sarada. Gente, nós temos que ter essa fé. Será que é preciso a gente passar pela dor que essa mulher passou para alcançar a fé? Quem sabe tudo isso que essa mulher viveu era para que aumentasse a fé dela e ela fosse desesperadamente buscar o último recurso da vida dela. Qual era esse último recurso? Somente tocar em Jesus para ser curada. Interessante, né? Que toda dor, toda enfermidade, todo sofrimento que ela passou, em vez dela morrer, gente, fez ela aumentar a fé dela, fez ela não desistir, não desistir da cura dela. Ela procurou os médicos, gastou o dinheiro com os médicos, aí ela toma uma decisão. Agora eu vou procurar esse homem que está curando. Agora eu vou procurar esse aí que curou o cego. Agora eu vou procurar, mas eu não vou desistir da minha cura. Eu não vou desistir daquilo que eu quero. Eu não vou desistir daquilo que eu espero que aconteça na minha vida. Eita, Jesus! Como Jesus é maravilhoso, né, gente? Então você que está orando pelo teu filho, não desista. Não desista. Faça como essa mulher. Tenho certeza que você ainda não gastou tudo. Tenho certeza que você está com saúde. Tenho certeza que você não está uma moribunda. Mas não desista do teu filho, não desista das tuas orações, não desista de buscar a Jesus. Você buscou os médicos, você tem buscado tudo que você pode. Mas não esqueça, louvado seja o nome do Senhor, de buscar a Jesus. E tudo aquilo que você tem vivido, tudo aquilo que aquela mulher viveu, não matou a fé dela, não matou a esperança dela de cura, né? E ela foi lá, e olha como ela foi lá com muita fé, ela foi lá com muita determinação, ela foi lá sabendo que se ela tocasse nele, ela seria curada, se ela tocasse nas vestes dele. É assim que nós temos que orar, com determinação. Você que tem passado por sofrimento, por luta, você que está aí chorando, não sei quantos anos, mas o Senhor está aumentando a tua fé. Você não desistiu dos teus filhos, você não desistiu da tua família, você não desistiu, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que você está precisando, da tua cura. Toque em Jesus com a tua fé. É isso que precisamos, gente. É buscar a fé. E eu busco a fé na palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, né, o que aconteceu? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou. Pronto, parou a hemorragia. Parou o fluxo de sangue. Eita, Jesus! Se você tem fé, essa enfermidade agora vai ser curada. Se você tem fé, Jesus está aqui para te tocar. Se você tem fé, toque nele e recebe a tua cura. Receba o teu milagre. É fé, gente. É fé que vem do coração. Jesus, para muitos, é o último socorro. As pessoas vão atrás de macumbeiro, de feiticeiro, as pessoas vão atrás de pastores,
as pessoas vão atrás dos médicos, as pessoas vão atrás de profetas, mas as pessoas não vão atrás de Jesus. Para você entender, gente, o que nós precisamos, o nosso milagre, o teu milagre não está em mim, o teu milagre não está nos outros, o teu milagre está em Jesus. Esse que é o problema dos seres humanos. Enquanto os seres humanos colocam a sua fé em pessoas, não alcança o seu milagre. Então você não tem que colocar fé nas pessoas. Você tem que colocar a tua fé em Jesus. E muitas das vezes você fica que nem a mulher do fluxo de sangue. Bateu em tudo quanto é porta de médico. Né? O povo religioso, ele bate em tudo quanto é porta de oração, em tudo quanto é porta que diz que faz milagres. É assim, as pessoas batem em muitas portas, mas não se prostra para Jesus. Mas não se prostra para Jesus, gente. Então, muita gente não recebe milagre porque está esperando que o milagre venha de mim e não vem. Às vezes as pessoas deixam de sair de uma congregação porque elas estão lá em busca de um milagre. Como elas não alcançaram aquele milagre, aquele pastor não orou e ela alcançou a libertação do filho, o milagre do filho, o que ela queria? Sabe o que faz? Vai para outra congregação. Por que muitas pessoas vivem em live de oração e não param num lugar? Porque elas estão buscando pessoas, elas não estão buscando Jesus. Então, quando você busca pessoas, se souber que tem um novo profeta, que tem alguém que revele, que tem alguém que faz alguma coisa diferente, você vai lá correr atrás daquela pessoa. E você não vai em busca de Jesus. Aí o que acontece? O milagre não acontece. Teu milagre não acontece. Ouvindo falar de Jesus, veio detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Louvado seja Deus. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Quando Jesus toca em nós, gente, a gente sente. Tudo aquilo que vem de Deus, gente, a gente sente a diferença, a mudança em nós. Tá entendendo? Não é o emocional, gente. Pelo amor de Deus, tem muita gente que vive pelo emocional. Chora pelo emocional, diz que está curada pelo emocional, diz que tem fé pelo emocional, tudo é emocional. E não é com a razão, com a certeza da existência de Deus, da existência do milagre, da existência da cura, da existência da vitória. Então aquela mulher, quando tocou em Jesus, ela sentiu a cura. Porque quando Jesus toca em nós, gente, a gente sente a cura. Quando você dobra teus joelhos para orar, você está aflita, você está desesperada, você está angustiada e você dobra teus joelhos para orar, você começa a orar, chorar, se prostrar. Louvado seja o nome do Senhor, se derramar na presença do Senhor, rasgar a tua alma, rasgar teu coração, e você está lá contando teus problemas, contando tuas misérias, contando tuas dores, tuas lutas, tuas dificuldades, colocando para fora tuas mágoas. Sabe o que acontece? O Espírito de Deus vem e te toca. E quando pensa que não, sai a tristeza, vai saindo a mágoa, vai saindo a enfermidade, aí você já começa a se alegrar, você já se levanta da tua oração tocada pelo Espírito Santo, tocada pela cura, tocada pelo milagre. Louvado seja Deus, engrandecido. Muitas das vezes você ora da boca para fora, você não ora rasgando o coração, rasgando o teu coração, se humilhando, se prostrando. Senhor, eu estou aqui, Senhor, meu Deus, entregando, contando meus problemas, a minha dificuldade, a minha fraqueza. Louvado seja o nome. Chora de dentro para fora, chora a tua alma, né? Chora as tuas dores, bota as tuas dores para fora, coloca as tuas mágoas para fora, coloca tudo aquilo que tem que sair do teu coração para fora. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. E só levante da tua oração quando o Senhor te tocar, ou quando você tocar no Senhor.
como ela tocou nas vestes do Senhor e ela foi curada. Então a oração, ela tem dois sentidos. Ou você toca em Jesus, ou ele te toca. Entendeu? Então essa mulher, ela tocou em Jesus. Ela toca. Presta atenção que nós vamos já chegar. Aqui a mulher toca nas vestes de Jesus. Lá na frente, ele vai tocar na filha de Jairo. E a filha de Jairo será ressuscitada. Gente, é maravilhoso, né? Vamos continuar aqui, gente linda de Deus. Ouvindo falar, e logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. As pessoas que, às vezes, né, alguém está orando, alguém está profetizando, aí eu profetizo a cura, aí você diz assim, eu fui curado, eu recebi a cura, no teu emocional. Quando pensa que não, você está lá com a mesma doença, com o mesmo problema, com a mesma luta. Por quê? Porque foi emocional que tu recebeu. Foi pela emoção, né? Não foi de todo o coração, pela tua razão, pelo teu entendimento. Pelo entendimento que Deus é poderoso para curar, que Deus é poderoso para libertar, que Deus é poderoso para mudar de história. Gente, tem muita gente, eu conheço muitas pessoas, né, que vai, irmã, ore por mim, amém, nós oramos. Aí a pessoa, foi curada, sai se tremendo que recebeu a cura. Depois já está lá no médico. Depois volta de novo na igreja, a irmã está com a mesma dor. Mas como é que pode? Tu não foi curada? O emocional fez a pessoa dizer que foi curada. O emocional fez a pessoa dizer que estava sendo tocada pelo Espírito Santo. O emocional, gente, pelo amor de Deus, é com entendimento. É com entendimento, é com razão. É sabendo que verdadeiramente foi tocado pelo Espírito Santo. Senhor Deus, nos dê sabedoria e discernimento. E aonde Jesus está, não tem engano. E aonde Jesus está, o diabo não pode ficar. E aonde Jesus está, o diabo não pode te enganar. E aonde Jesus está, quem tem que reinar é a verdade, não é mentira. Louvado seja o nome do Senhor engrandecido. Então, na igreja do Senhor pode ter os enganadores, mas tem os verdadeiros, mas tem o remanescente, mas tem aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas tem aqueles que zelam e cuidam pela obra de Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Hoje a gente vê muita meninice, não é verdade? Hoje que a gente vê pessoas vivendo pelo emocional, não pelo entendimento, não pelo entendimento, quando é o Espírito Santo que toca, quando é a minha emoção. Por isso, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Ele está aqui para te curar. Quantas madrugadas você vai estar orando? Quantas madrugadas quantas portas você vai estar batendo? Quantas vezes você vai dizer, eu creio na libertação do meu filho, no outro dia tu já está duvidando. Eu recebi minha cura, no outro dia tu já está doente. Gente, se tu recebeu tua cura, tu está curado. Tu está curado. Porque essa mulher recebeu a cura dela e foi curada. Tá entendendo? Então, tem pessoas que vivem no emocional, mas não vivem com entendimento, na razão, que buscam a Deus verdadeiramente. Por isso que a obra é em nós. Já repito sempre o que o Espírito Santo manda eu repetir. Você está querendo a libertação do teu marido, do teu filho, da tua mãe, do teu pai, dos teus amigos. Primeira libertação em nós. Primeira obra em nós. Deus está trabalhando no coração das mães. Deus está trabalhando no coração dessa esposa, desse esposo. Deus está trabalhando primeiro nos nossos corações. Quando Ele está firmando a nossa fé. Se você não tiver fé, minha querida, teu filho vai ficar não sei quanto tempo passando por aquilo. Por quê? Porque tu está sem fé. 12 anos essa mulher estava procurando os médicos. 12 anos ela estava passando por essa situação, mas nesses 12 anos a fé dela foi aumentada. Ela cansou de chorar, ela cansou de viver aquele sofrimento. Eu imagine como aquela mulher se sentia, rejeitada, sozinha, abandonada, desprezada, separada pelos outros, né? Ela não podia tocar em ninguém, não podia estar na alegria de esposa, não podia estar na congregação, porque ela era impura. E aí o que aconteceu? Mas a fé dela aumentou. E ela soube que tinha Jesus curando. E ela foi
tocou nele e foi curado. Os vestidos. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo, saíra, voltou-se para a multidão. Olha Jesus voltando para nós aqui. Olha Jesus olhando para nós. Jesus está aqui olhando para mim e para você. Às vezes você está vendo só a minha imagem. Eu quero dizer para você, não fica olhando para a minha imagem, não. Olha para Jesus. Não entre aqui para me buscar. Entre numa live cristã, numa live de oração, para buscar a Jesus. Vá para o templo, não para buscar pessoas. Eu vou lá porque tem uma irmã de oração, né? Então, preste bem atenção. Porque dizia, se tão somente tocar seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou os meus vestidos? Jesus aqui pergunta, quem tocou os meus vestidos? Jesus sabia quem tinha tocado. Mas Jesus, né? Ele queria mostrar para todos a mulher que foi curada. Ele queria apresentar a história daquela mulher que estava sofrendo há 12 anos, mas que chegou perto dele com aquela fé e tocou nas vestes dele e foi curada. Jesus, ele quer mostrar a tua história. E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta? E dizes quem me tocou? Aí os discípulos falam, né? É uma multidão que te aperta. Como que diz assim, todos estão te tocando. Todos estão te tocando, todos estão atrás do Senhor, todos estão aqui querendo o seu milagre, né? E aí o que aconteceu? E ele olhava em redor, fica imaginando Jesus, gente. Fica imaginando Jesus com uma paz, com uma certeza, né? Porque ele sabia quem tinha tocado nele. Jesus ali no controle de tudo. Eu fico imaginando Jesus no momento que ele estava curando, né? Com aquela calmaria, com aquela paz, cheio de virtude, cheio de amor, sentindo as dores do doente, sentindo as dores da mãe que chora pelo filho, sentindo as dores da pessoa que está com câncer, sentindo as dores do enfermo, sentindo as dores da mulher abandonada, sentindo as dores das crianças abandonadas, sentindo as dores dos pais abandonados. Oh, Jesus amado, eu fico imaginando Jesus perto de nós, olhando para nós, né, e dizendo, calma, filho, eu estou contigo. É só um vento, esse vento passa. Calma, filha, é só eu te ensinando a ter fé. Eu só te mostrando que tu podes vencer. Eu só te mostrando, louvado seja o nome do Senhor, que eu não te abandono. Eu só te mostrando que eu sou o dono da vida. Aquela mulher não morreu, gente. 12 anos sangrando, mas 12 anos ela podia estar moribunda, ela podia estar lá fraca, mas estava viva. Mas estava viva. Louvado seja Deus, engrandecido e maravilhado é esse Deus Altíssimo. E ele continua, né? Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Louvado seja o nome. E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo. Olha que só, gente, aquela mulher temendo e tremendo. Presta bem atenção nisso. Hoje as pessoas perderam o temor, o respeito por Jesus, o respeito por Deus. Hoje as pessoas brincam, né, de ser crente, brincam de ser pastores, brincam de ser profeta. Hoje as pessoas levam o evangelho na brincadeira, na meninice. Hoje as pessoas levam o evangelho sem compromisso, com mau testemunho. E ele assim, olha aqui, essa mulher temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se. E prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. É isso que nós precisamos.
é chegar a Jesus e falar a verdade. Então, às vezes, você quer tua cura, mas você está mentindo. Você quer tua cura, mas você vive uma vida de mentira. Você quer a tua cura, mas não fala a verdade para Jesus. E a verdade nos liberta. A verdade nos liberta de enfermidades. A verdade nos liberta meu Deus do céu, de enganos. A verdade nos liberta. Louvado, a verdade é libertadora, gente. E muita gente, elas mentem. Ai, eu tenho Jesus no coração. Ai, eu tenho fé. Estão mentindo. Tinha que ser verdadeiro. Não, eu não tenho fé. Irmã, eu duvido, eu não acredito, eu não creio. É verdadeiro. Essa mulher chegou, falou a verdade. Ela disse, né? Ela contou para ele, né? E disse toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. O que é que nos salva? A nossa fé em Jesus. A fé daquela mulher buscou a quem? Jesus, gente. A fé daquela mulher não buscou profetas. Jesus era o profeta, mas eu estou falando de outros profetas, né? Aquela mulher não buscou religiosos, aquela mulher buscou Jesus, gente. Jesus, dá para entender isso? Se você não alcançou o teu milagre ainda, se nós não alcançamos o nosso milagre ainda, é porque nós não temos buscado a Jesus em verdade. Em verdade. Ou então, ainda não é o tempo. Ainda não é tempo. Ou então, ainda não terminou a prova. Ou então, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando no teu coração para aumentar a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. E Ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Agora, Ele pega, fala para aquela mulher, vai em paz e seja curada daquele mal. E aquela mulher saiu em paz. Às vezes você entra numa live de oração, você não sai em paz. Você sai com dúvida, você sai sem crer na palavra de Deus. Às vezes você sai de uma live de oração, a irmã não profetizou para mim, a irmã não determinou para mim, a irmã não revelou para mim. Meu Deus do céu, o teu milagre está na tua fé em Cristo. O teu milagre não está na tua fé, Deus está aqui te motivando para ter milagre, não. O teu milagre depende de você, da tua vida com Deus, da tua vida com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não, eu estou dizendo para você, receba, creia. Não posso estar aqui manipulando vocês a terem uma fé. Eu tenho que estar aqui pregando o evangelho e vocês é que têm que ter fé que esse Jesus pode mudar a tua história. Louvado seja Deus engrandecido. Porque enquanto você for manipulado, motivado a ter uma fé, você não tem a fé verdadeiramente em Jesus. Mas quando você passa pelas dores, essa mulher passou pelas dores, gente. Essa mulher passou pelo sofrimento, essa mulher passou por perdas, essa mulher passou por abandono, gente. Essa mulher passou, ela foi excluída da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher andava sozinha, gente. Mas uma coisa que estava acontecendo naquela mulher, a fé dela estava crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. E a fé dela cresceu ao ponto de ela dizer, se eu tocar nele, eu serei curada. Tá entendendo? Aquela mulher, ela não foi manipulada por ninguém. Aquela mulher, ninguém mandou ela ir lá tocar nele. Vai lá tocar nele. Você já viu aquelas pessoas dizer assim, vai lá receber a oração. Vai lá, vai lá. Não, gente, não é o que a gente não tem que mandar os outros ir lá receber a oração. É você que tem que sentir, que você tem que ir receber a oração e receber a tua cura. Tem que vir de você, não tem que vir de mim, louvado. A palavra está sendo pregoada, mas a fé tem que vir de você. Você tem que sentir essa fé para tocar em Jesus, para buscar a Jesus, não buscar pessoas, gente. E essa mulher foi em paz, porque quando nós somos curados, nós temos paz. Como nós somos, quando vem virtude de Cristo para a nossa vida, a gente vive em paz.
Louvado seja a paz de espírito, a paz da alma, a paz no coração, que somente o Espírito Santo dá. Essa paz que as pessoas procuram no sexo, essa paz que as pessoas procuram no álcool, essas paz que as pessoas procuram em homens e mulheres, essas paz que as pessoas procuram no dinheiro, essa paz que momentânea que as pessoas procuram e depois já estão tristes, e depois já estão desanimadas. Porque procura a paz aonde não tem paz. Mas se você procurar a tua paz em Cristo, você vai ficar com paz. Você vai sair de perto de Cristo com paz. Você vai sair com essa paz no teu coração. Deus é maravilhoso, né, gente? Então, estando ele ainda falando, chegaram alguns principal da sinagoga, a quem disseram. Aí, agora já volta lá para o início da mensagem, que agora já fala do príncipe da sinagoga. Chegaram lá eles e começaram a falar para ele. A quem disseram, a tua filha está morta. E para quem fadas mais o mestre? Agora presta atenção. O príncipe da sinagoga, quando ele chegou perto de Jesus, quando ele se prostrou, a filha não estava morta. Mas o que aconteceu? Jesus evangelizando, muitas pessoas perto dele para ser curado. Ele parou, né, para curar a mulher do fluxo de sangue. E nesse processo, nesse tempo, nessa caminhada, a filha morreu. A filha morreu, olha só como é que é as coisas. Aí chegam com ele e diz para ele, não importune mais o mestre. Não fale mais nada para ele porque a menina já morreu. Mas só que a história não termina aí. Eu quero dizer para você que com Jesus a tua história não termina na morte. A tua história, a minha história, termina com a vida eterna. Louvado seja o nome com Jesus, gente. Com Jesus na nossa vida, a nossa história não vai ser de derrota. A nossa história, mesmo louvado seja o nome do Senhor, que o nosso corpo venha a pó, mas a nossa alma viverá eternamente. Oh, Deus maravilhoso. E Jesus tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crer somente. Gente, vocês não têm que crer em mim, você tem que crer em Jesus. É isso que vocês têm que colocar no coração de vocês. É isso que você tem que entender. Não olhe para os homens e não olhe para as mulheres que levam o evangelho de Deus. Não olhe, você às vezes coloca a tua fé em pessoas. Você não tem que colocar a tua fé em pessoas. Você tem que colocar a tua fé em Cristo. Jesus disse que não tem mais. Crer somente. Então, se você não acredita que Jesus pode fazer milagre, tu vai entrar em tudo quanto foi templo, tu vai entrar em tudo quanto for casa de oração, tu vai bater na banda, tu vai bater no espiritismo, tu vai andar em tudo quanto é lugar que esteja curando. Mas se você não tem fé, você não vai receber a tua fé. Porque você pensa que as pessoas da Umbanda não tem gente que sai curada? Sai. Tem gente que sai curada na Umbanda, tem gente que sai curada no catolicismo, tem gente que sai curada no espiritismo. A cura, ela vem através da fé. A salvação, ela vem através de Cristo. Entendeu? Você pode não. Muitas pessoas vão para a Umbanda e são curados lá. Agora, salvação é outra coisa. Estudem a palavra de Deus e conheçam as escrituras sagradas. Pela fé, muitos católicos são curados. Ou, às vezes, você não entende. Mas os católicos, eles são curados pela fé deles. O povo da Umbanda é curado pela fé deles. O povo espírita é curado pela fé deles, gente. A gente tem que entender as coisas de Deus. A gente tem que entender. Agora, a salvação é outra coisa. Os médicos, as pessoas são curadas pelos médicos. Dá para nós entender isso e aprender isso. As pessoas são curadas pelos remédios, né? Não é nem pelos médicos, mas pelos remédios que os médicos passam. Os médicos passam. As pessoas são curadas se tomar um chá natural, um remédio natural.
Por causa do quê? Da fé. Tá entendendo? Então, Jesus diz aqui, não temas e crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse. Meu filho, quando eu não tinha Jesus, quando eu não tinha entendimento da palavra de Deus, eu tenho um filho que ele passou por umas perseguições espirituais. E a minha fé de ver o meu filho curado, foi curado lá, naquele lugar. Tá entendendo? A cura, gente, a cura é diferente da salvação. Como Jesus uma vez falou para mim. Jesus perguntou assim para mim, o Espírito Santo de Deus perguntou para mim: Tu queres que eu cure ou que eu salve? Eu disse que tu salve, Jesus. O que tu queres? Que eu prospere ou que eu salve? E eu disse que tu salve, Jesus. O que tu queres? Que eu liberte ou que eu salve? Que tu salve, Jesus. Tá entendendo? Aí nesse momento eu entendi, gente. Tem pessoas que não são curadas aqui na terra, mas são salvas, entendeu? Tem pessoas que vão passar pela morte, né? Vem a enfermidade, oramos, não serão curadas, mas serão salvas. E no céu não tem enfermidade. No céu não tem vícios. Tá entendendo, gente? Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que entender o que é cura, o que é salvação. E nos últimos tempos, muitos serão usados nos milagres. O anticristo, ele vai começar, o falso profeta, né, na verdade. O falso profeta, ele vai ser usado nos prodígios. O falso Cristo, né, o falso Cristo será usado nos milagres e nos prodígios. Por quê? Porque as pessoas, elas andam em busca de milagre. As pessoas não andam em busca da sua salvação. Temos que entender o que é ser curado, o que é ser salvo. Louvado seja Deus. E nós temos que entender que pessoas não são curadas na terra, mas são salvas. Aprendemos e entendemos isso, louvado seja Deus. E a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago, e tendo chegado à casa principal da sinagoga, viu o alvoroço. Os que choravam muito e pranteavam. Meu Deus, as pessoas gostam. Gente, ontem uma irmã pediu oração por alguém que estava no câncer, com câncer. Só que o quê? As pessoas já sonharam com a pessoa morta. As pessoas já sonharam com a pessoa sendo, né? Meu Deus do céu. Praticamente as pessoas estão esperando a morte dessa pessoa que está com câncer. Aí eu digo, meu Deus do céu, como é que pode? Ou você ora com a certeza da tua cura, ou você não ora pela cura. Porque como é que pode você chegar a pedir oração por uma enfermidade para ser curado? Aí tu tá dizendo, fulana vai morrer, eu sonhei com a pessoa morrendo. O teu pensamento é de morte, não de cura e não de vida. Aí eu peguei e disse para essa irmã, digo, minha filha, eu já estive doente. Eu já estive doente, eu não sei quantos tempo eu fiquei doente, gente. Foi uma prova, Deus disse que eu ia passar pela prova. Pelo amor de Deus, e eu passei por aquela prova. Mas graças a Deus ele me tirou da prova. Pessoas me sonharam me enterrando e vinham me contar, hein? E vinham me contar. Pessoas sonharam me enterrando, Senhor, as pessoas sonharam com o meu velório, as pessoas sonharam com a minha morte, e eu estou aqui viva, para a glória de Deus e para exaltar o nome do Senhor Deus. Tá entendendo? Quando as pessoas chegavam, eu sonhei, gente, eu sonhei no seu enterro. Contava para mim mesmo, eu doente, hein? Eu digo, não se preocupa não, que eu não vou morrer não. Eu vou viver a vida eterna. Por quê? Porque eu já tinha o entendimento que mesmo que o Senhor fosse me colher, eu iria viver a vida eterna. Eu já tinha o entendimento de vida eterna. Então, não te preocupa não, que eu não vou morrer não. Eu vou viver a vida eterna. Sempre eu dizia isso para eles. E as pessoas que sonharam eu morta, me viram foi eu viajar, me viram eu estar fazendo a obra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, gente, tá entendendo? O que você tem no teu pensamento? Às vezes você tá com uma pessoa doente na tua casa,
Aí você já está aceitando os sonhos que a pessoa vai morrer, você já está com o pensamento que a pessoa vai morrer. Não cochile dos pensamentos. Ou você ora pedindo a cura, ou você acredita que já vai ser a morte daquela pessoa. Aí eu peguei e disse assim: vamos orar para Deus fazer a vontade dele, porque a vontade dele é boa e perfeita, né? Há tempo de nascer e há tempo de morrer. A minha oração é essa: Senhor, se não for tempo de o Senhor morrer, levanta desse leito. Mas se for tempo de tu colher essa pessoa dessa terra, consola a família, né? Eu oro, consola a família, prepara a família. Gente, ninguém vai virar pedra, não. Ou passaremos pela morte ou seremos arrebatados. Então a gente tem que ter um entendimento que vai terminar, vai chegar o dia da morte ou o dia do arrebatamento, né? Porque a Bíblia é muito clara: uns não passarão pela morte, serão arrebatados. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço que os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais? Fica imaginando, né, Jesus no controle de tudo, as pessoas chorando, as pessoas, eu imagino, vou ver que tinha pessoas gritando lá. Oh, meu Deus, aquele alvoroço todo, aquela correria toda. Vamos preparar o enterro, vamos preparar as coroas, as flores, vamos preparar tudo para o enterro da menina. E Jesus chega lá, fala bem assim: por que vós alvoroçais e chorais? Leia: por que vós chorais? A menina não está morta, mas dorme. A menina não está morta, mas dorme. E olha aí, as mesmas pessoas que estavam chorando, que estavam tristes, alvoroçadas, sabe o que elas fizeram? Olha aqui. E riam-se dele, riram de Jesus. E tem muita gente rindo de Jesus. E tem muita gente brincando com Jesus. Tem muita gente duvidando de Jesus. Tem muita gente duvidando do poder de Deus. Como que tem gente, né? Levando Jesus na brincadeira, zombando de Jesus, escarnecendo de Jesus, duvidando de Jesus, né? Aí olha só: e tendo-os feito sair, tomou consigo o pai. Aí Jesus pediu para as pessoas saírem. Aí pegou o pai, pegou a mãe da menina e os que com eles estavam, e entrou onde? Quem que estava com ele? Pedro, Tiago e João. Os três estavam com Jesus. Então na casa só ficou Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai da menina e a menina que estava dormindo. O que foi que aconteceu, né? E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, lembra que eu disse que a mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes de Jesus. Ela tocou na veste de Jesus e foi curada. Agora, Jesus toca na menina. Jesus toca na mão da menina e eu creio que Jesus está tocando em você. Eu creio que você já tocou em Jesus pela tua fé e eu creio que Jesus agora está tocando em você, está tocando em mim pela nossa fé. Amém? Eu recebo isso. Eu recebo isso para minha vida. Eu não posso mandar você receber. Eu não posso. Você tem que ouvir a palavra e receber. Não é eu que tenho que mandar para você receber. Porque senão, louvado seja o nome do Senhor, daqui a pouco você vai estar lá doente. Daqui a pouco você está lá chorando. Daqui a pouco você está lá sofrendo. Então a palavra de Deus, gente, ela tem que mexer contigo, não é eu que tenho que mexer contigo. A palavra de Deus é que tem que te tocar, não é eu que tenho que te mandar. Recebam aí para tua vida. Aí vocês, né, querem, vão fazer tudo que eu mando? Não, não faça. Lembra que Maria disse? Maria disse para os discípulos: fazei tudo o que ele mandar. Não é o que eu mandar, é o que Jesus mandar. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jesus toca na menina. Não, a mulher de fluxo de sangue, ela que tocou na veste de Jesus. Aqui Jesus toca na mão da menina. Eita Jesus, e Jesus está tocando aqui na minha mão.
Essa é a minha fé, gente. Eu não vou mandar você fazer aquilo que eu faço. É você que tem que usar a tua fé. Não é eu que tenho que fazer você querer fazer o que eu faço. Para mim, Jesus está aqui segurando na minha mão nesse momento. Eu estou te dando um exemplo da minha fé. Mas eu não posso dizer para você fazer aquilo que eu estou fazendo. É você que tem que sentir, é você que tem que crer, é você que tem que acreditar nesse Jesus. E ele diz aqui: porque vós alvoroçais e chorais, a menina não está morta, mas doente. Aí ele vem aqui, né? E tomando a mão da menina, e tomando a mão da menina, disse: Talita cumi. Eu fico, sabe, ouvindo Jesus falar com certeza. Porque quem é usado por Jesus fala com certeza, com convicção, com determinação. Louvado seja Deus, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Olha o que Jesus está falando aqui. Levanta-te. Levanta-te. Ele disse para aquela menina: levanta. Aquela menina estava morta. Quem sabe você está morto na fé. Quem sabe você é essa pessoa que não está morto na morto por causa da doença, mas está morto na tua fé. Está morto na tua esperança. Está morto aí, não acredita mais em nada. Está morto aí, não tem atitude de vida. Vive pela atitude dos outros. Vive pela palavra dos outros. Ei, viva pela palavra de Deus. Não viva pela minha palavra, mas viva pela palavra de Deus. E é Jesus que diz aqui para você: levanta e anda. Não é eu que estou dizendo. É Jesus que diz para você: levanta e anda. É a palavra. É a palavra que Deus está dizendo. Que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. Levanta-te, levanta-te, Jesus vive, levanta, você não está morto. Essa menina estava dormindo, para os outros estava morta, mas para Jesus ela estava só dormindo, e Jesus tocou nela e disse para a menina: levanta-te. Fico imaginando, né? E o que aconteceu? E logo a menina se levantou e andava. Olha que maravilha, né? Pois já tinha 12 anos. Lembra lá do início da história? A mulher do fluxo de sangue sofria 12 anos pela enfermidade. Tocou no Jesus e foi curada. A criança, com 12 anos, estava morta. E Jesus tocou na criança e a criança viveu. Louvado seja o nome do Senhor. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Aí as pessoas ficaram espantadas. Imagina, né? Jesus chega, toca naquela pessoa que para muitos está morta. Aí o que acontece? Aquela pessoa se levanta e anda e foi até comer, né? E foi até comer. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. É isso que vai acontecer. As pessoas vão ficar espantadas. As pessoas se espantam comigo. Mas não era ela que estava para morrer. Mas não era ela que não andava sozinha. Gente, eu não andava sozinha. Tinha uma amiga em Manaus que, para onde eu ia, ela ia comigo. Para onde eu ia, se eu ia no supermercado, ela ia comigo. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Mas depois, né? Hoje eu já viajo sozinha, ando sozinha, saí de Manaus, estou sozinha. As pessoas se assombram, mas não era ela que estava para morrer, não era ela que já ia enterrar, não era ela que estava precisando dos outros. Era, mas Jesus me tocou. Jesus me tocou e me levantou. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. E mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. Olha aí, né? Quem está vivo quer comer. Eu creio que pessoas aqui tocaram em Jesus. E eu creio que Jesus nos tocou também. Amém? Louvado seja Deus engrandecido. Eu creio que você vai sair daqui não crendo em mim, mas crendo na palavra de Deus. Crendo na palavra desse Deus maravilhoso. Crendo nesse que pode mudar a tua história, que pode te curar e que muitos vão se assombrar. Mas não estava morta? Estava viajando. Mas não estava morta? Mas não estava nas drogas? Está pregando a palavra.
Mas não estava no adultério. Agora está com todo o amor com essa esposa. Mas não estava dando trabalho para aquela mãe. Agora está cuidando daquela mãe. As pessoas vão se assombrar. E sabe o que você vai dizer? Foi Jesus que me tocou.